existe uma verdade psicológica, algo sobre a sua mente que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que pode mudar muito sua vida caso você comece a prestar atenção nisso, caso você comece a dar importância para isso. Prazer, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo. Se você quer fazer psicoterapia, você pode falar diretamente comigo, clicando nos links aqui na descrição. Você pode mandar mensagem no WhatsApp, mandar um oi que eu vou responder você assim que eu puder. Você já ouviu falar no conceito de sombra? Na psicologia existe o conceito de sombra, mais especificamente na psicologia junguiana. E eu vou começar falando primeiro sobre um sonho que Carl Jung teve. Ele conta um sonho em que ele estava durante a noite em um lugar desconhecido. Nesse lugar estava acontecendo uma grande tempestade, havia um nevoeiro muito denso e ele carregava nas mãos uma pequena luz. Ele estava tentando proteger essa pequena luz como se fosse uma grande missão. Não deixar que o vento, a chuva, tudo isso apagasse essa luz. De repente, ele tem a sensação de que ele está sendo seguido. E quando ele olha para trás, ele vê uma forma gigantesca e escura atrás dele, seguindo ele. Só que ele apenas seguiu, tentando proteger essa pequena luz. Ele não parou, mesmo um pouco assustado. Quando Carl Jung ele acorda desse sonho, ele percebe que, na verdade, ele havia sonhado com a sua própria sombra. A sombra do seu corpo projetada pela pequena luz no nevoeiro. Então ele entendeu que essa luz, essa pequena luz, seria a consciência dele. Apesar de ser uma luz pequena, ele só tinha ela. Então ele precisava protegê-la a todo custo. Mas não é só Carl Jung que tem esse lado sombra. Todos nós temos esse lado obscuro. Mas como é que é formada a sombra? As forças que envolvem a formação dessa sombra, elas estão ligadas principalmente ao que é permitido e o que não é. O que deve ser expressado ou o que não deve. E o papel das pessoas à nossa volta ele é muito importante nesse sentido. Porque nossos pais, nossos professores, nossos amigos, essas pessoas elas acabam formando, de certa forma, a nossa ideia daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, de repente, seu pai te mostra o que é ser gentil, o que é ser moralmente correto, ou o que é ser mesquinho, o que é ser, o que é algo pecaminoso, o que é algo vergonhoso de se fazer. Então você acaba se formando esse lado sombra dessa maneira, meio que os outros servindo como um espelho do que deve ser o seu comportamento. Então a sombra é como se fosse um sistema imunológico. Então o que é e o que não é permitido, o que deve ser a minha atitude nesse momento aqui. Então cada pessoa, de cada cultura, de cada família vai ter, obviamente, uma formação da sombra diferente. Imagine, por exemplo, que a sombra ela seja a parte escura, a noite, e o ego seja o dia, a luz. A formação da sombra seria basicamente você decidir o que vai ficar nas sombras, o que vai ficar oculto, o que vai ficar escondido e o que vai aparecer, o que vai ficar à mostra. Por exemplo, algumas pessoas elas conseguem expressar a raiva, elas conseguem expressar a agressividade delas. Outras pessoas já não conseguem. Outras pessoas conseguem expressar a vulnerabilidade, conseguem expressar emoções fortes. Outras pessoas já não conseguem. Algumas pessoas expressam a ambição que elas têm, ou então o lado artístico delas, ou mesmo o seu lado intelectual. Outras não conseguem. Resumindo, tudo aquilo que é rejeitado é jogado para a sombra. E cada vez que nós jogamos alguma coisa para lá, nós fortalecemos esse lado da nossa natureza. Mas pode ser surpreendente para você, esse lado sombra não contém somente questões ruins, digamos assim, questões negativas. Mas é como se ali na sombra o nosso tesouro,
da nossa infância ficasse guardado. Os nossos apegos emocionais, as nossas ansiedades, os nossos talentos, os nossos dons não desenvolvidos. Quando você leva uma bronca, você é forçado, digamos assim, a se endireitar, a ter uma conduta mais aceitável. Então você acaba escondendo algumas partes de você mesmo para que você consiga ser aceito pelas pessoas. E a sombra, ela mantém contato com as profundezas da alma, com as coisas superiores, com as coisas humanas, inclusive a criatividade. Não é fácil olhar para a sombra, porque como você percebeu, existem coisas boas e coisas ruins. Então acaba sendo uma coisa um pouco confusa. Você acaba não conseguindo entender muito bem. Então é difícil olhar conscientemente para ela. Imagine que a sombra ela seja a noite, né? Ela seja a escuridão. Então a consciência seria o sol, seria a luz, e a sombra a noite, a escuridão. E é por isso que nós não conseguimos olhar com a consciência para as sombras. Porque imagine, se o sol ele chega na escuridão, já não vai mais ser noite, vai ser dia. Então é como se se fosse necessário olhar de uma maneira diferente, com a outra abordagem. Imagine também que nós não conseguimos olhar para dois pontos ao mesmo tempo. Se eu olho para um ponto, eu preciso desfocar desse outro ponto. Se eu olho para esse, eu preciso desfocar daquele. Ou seja, olhar conscientemente para a sombra não é fácil. Mas existe uma forma que nós conseguimos fazer isso e de uma maneira um pouco menos ameaçadora, de uma maneira um pouco mais segura, que é olhando para fora. Mais especificamente, olhando para as outras pessoas. Esse fenômeno é chamado de projeção, eu vou explicar um pouco sobre ele. Quando nós olhamos para as outras pessoas, nós vemos a nossa sombra de uma maneira indireta, porque nós observamos os traços que nós consideramos desagradáveis nas outras pessoas, as ações que nós não aprovamos, e ou nós reagimos de uma maneira aversiva ou de uma maneira com admiração. Por exemplo, a estupidez, a preguiça ou até a sensualidade. Quando nós reagimos a essas coisas, dependendo da forma como nós reagimos, isso pode ser a sombra se revelando. Então, o que seria a projeção? O que seria projetar? Seria atribuir às outras pessoas aquilo que nós não aceitamos dentro de nós, aquilo que nós não conseguimos lidar. Então nós colocamos essa parte para fora, porque é uma maneira de conseguir olhar ou até mesmo de tentar banir essa coisa de dentro de nós. A projeção ela é como se fosse uma flecha mágica. Nós atiramos essa flecha e se essa flecha encontra um ponto fraco que confirme aquilo que existe dentro de nós, essa projeção se mantém. Então é como se fosse uma energia emocional que nós jogamos para fora. E caso isso cole, né, isso acaba mantendo esse sentimento que nós temos em relação a essa pessoa, em relação a essa atitude dela. Por exemplo, algo que eu gosto de fazer bastante é quando algo me incomoda em alguém, ou alguma atitude, ou mesmo somente quando eu bato o olho em alguém e eu não gosto, ou então algo me incomoda, eu tento me perguntar o que em mim existe que me faz ter esse sentimento, ter essa sensação. Então é como se fosse uma forma de autoconhecimento. Então eu observo o outro como um espelho. Se eu admiro alguém ou se eu desaprovo alguém de alguma forma, eu tento me perguntar o porquê, o que existe dentro de mim que me faz sentir isso. A sombra pessoal carrega muito daquilo que não se desenvolveu em nós, muito daquilo que nós não conseguimos expressar, ou que não foi aceito, né? Então isso foi expulso da consciência, foi expulso da luz do dia e jogado para o porão, para a escuridão. É como se nós estivéssemos enterrando algo vivo e nós esquecemos isso ali, mas isso acaba voltando quando nós
entramos em confronto com as outras pessoas, como eu falei anteriormente. Mas como é que a sombra se manifesta na nossa vida diária? A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que é algo bem curioso, é que a sombra ela se manifesta nas nossas brincadeiras, nas nossas piadas. Porque as emoções, as emoções ocultas, elas encontram no humor, naquilo que nós achamos engraçado, uma forma de emergir. Quando alguém, por exemplo, quebra alguma coisa, ou então quando alguém cai, né, algumas pessoas acabam rindo, né? Ou quando alguém faz uma piada se referindo a uma parte do corpo proibida, isso pode ser a sombra se mostrando. Inclusive, é possível que pessoas sem senso de humor tenham uma sombra muito reprimida, porque é a sombra que ri das piadas, basicamente. E existem também outras formas em que esse lado ele se revela. Quando nós temos sentimentos muito exagerados a respeito dos outros. Por exemplo, eu não acredito que fulano fez isso. Eu não acredito que fulana se vestiu daquela forma. Não acredito que ela teve coragem de fazer isso. Então, são sentimentos bem exagerados que podem estar mostrando esse lado mais obscuro de nós mesmos. Outra forma também é quando você ouve uma opinião negativa de outra pessoa. Por exemplo, alguém fala que você está chegando muito atrasado, ou que você está tendo um comportamento muito frequente. Isso pode ser um sinal da sua sombra se revelando, porque, de novo, as outras pessoas, elas servem como um espelho para nós. Ou até mesmo quando nós causamos o mesmo sentimento em várias pessoas. Então, de repente, alguém chega para você e diz, olha, eu tô percebendo que você tá fazendo isso, ou eu tô sentindo isso a respeito de você. E aí vem outra pessoa e fala a mesma coisa, e outra pessoa fala a mesma coisa. Então, quando várias pessoas têm a mesma opinião sobre você, talvez seja interessante prestar atenção nisso. Outra coisa é quando nós fazemos algo sem querer, quando nós cometemos algum erro, ou quando nós falamos para alguém alguma coisa acidentalmente. Isso pode também ser esse lado se revelando. Outra forma é quando nós nos sentimos humilhados por algo que alguém fala, algo que alguém faz conosco, porque é essa parte vulnerável novamente vindo à tona, aparecendo. E a raiva exagerada também aos erros alheios também pode ser esse lado se revelando. Então, são vários exemplos de sentimentos muito fortes que nós sentimos, de raiva, de vergonha, quando nós descobrimos que nosso comportamento não é aceitável. Isso pode ser a sombra aparecendo de uma maneira inesperada. E na mesma velocidade que a sombra aparece, ela se esconde novamente, porque é uma experiência muito chocante, é uma experiência assustadora que ameaça a nossa autoimagem. E isso é manifestado principalmente na nossa negação a respeito disso. Então, nós negamos pensamentos ruins que nós temos em relação aos outros, pensamentos ruins que nós temos em relação a nós mesmos, o que inclui, por exemplo, questões relacionadas ao vídeo, ou mesmo quando você pensa em fazer algo com alguém muito inaceitável. Então, nós negamos, por exemplo, o sentimento de inveja, porque isso revela, querendo ou não, a nossa escuridão. Nós não aceitamos. Só que quando você deixa de ouvir, ou você nega, isso pode custar caro, porque você perde a oportunidade de mudar, de ter uma nova direção para as suas atitudes. A depressão, por exemplo, é uma forma de nós olharmos para dentro de nós mesmos. Pode ser uma confrontação com esse lado obscuro, porque são os nossos medos, as nossas perdas, os nossos traumas, as partes da nossa personalidade que nós escondemos, que podem estar envolvidas ali. E descer às profundezas, né? Ir até esse porão onde estão escondidas essas coisas, é algo que todos nós precisamos fazer. A depressão é como se fosse um grande chamado, que inclusive nós às vezes negamos, nós tentamos fugir, nós usamos outras coisas para nos protegermos. Então, às vezes nós nos distraímos muito, ou nós escolhemos trabalhar muitas horas para não pensar muito,
ou usamos álcool, drogas, antidepressivos e, por que não, jogos. Você acaba usando outros mecanismos para sentir uma outra coisa, para evitar sentir isso que você precisa sentir nesse momento. Você precisa ouvir a sombra, porque isso tá tentando fazer você olhar para dentro de si mesmo, como uma forma de levar você a um desenvolvimento. Olhar esse lado sombrio, esse lado vergonhoso. Mas, claro, você não precisa esperar chegar nesse ponto, nesse limite, para olhar para dentro de si mesmo. A terapia, por exemplo, pode ser uma forma de olhar para esse lado escondido, esse lado sombra, de confrontar e entender esses sentimentos. E se você quiser iniciar esse processo, você pode falar comigo nos links que estão aqui na descrição. Você pode mandar mensagem no WhatsApp e até o próximo vídeo.